Glória a Deus, bom dia. Estava ouvindo aqui uma música do céu, não é? Hein? Glória a Deus, né? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Tua graça, Senhor, é o motivo de não sermos consumidos. E eu quero declarar que a minha dependência é 100% do Senhor. Por isso, Pai, que a palavra aqui ensinada, ministrada, não volte para o Senhor vazia, mas ela seja inscrita na nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor faça aqui dessa escola bíblica homens e mulheres de Deus, obreiros e obreiras, que não tem nada do que se envergonhar, ó Pai, que manejem bem a espada do Espírito. Em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor traga um avivamento no nosso meio, para que o Senhor venha, Senhor, com poder, trazer, Senhor, o Teu povo ao arrependimento, Pai. Ó Deus, ao arrependimento dos pecados, dos caminhos que muitas vezes nós temos trilhados, Pai. Em nome de Jesus, faz a Tua igreja santa, lavada, remida na Tua palavra, como diz em Efésios capítulo 5, que diz que tem que apresentar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, porém santa e sem defeito, e nós queremos ser essa igreja. Nos ajuda, Pai. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. A paz. Então nós estamos estudando sobre a marca. E nós falamos sobre a marca. E nós explicamos aqui na aula passada que é o ministério da mentira. Não conforme a mentira do mundo, mas é transformar a verdade de Deus em mentira. Na vida de quem? Na vida dos crentes, porque os do mundo já são dele, sim? Então, se eu pego agora a igreja que tem um chamado para ser santa, para ser luz no mundo, e ponho a mentira dentro dela, ou seja, dentro de nós, porque nós somos, a luz vai se apagando e as trevas vão aumentando. O que detém ele, né? Muitos dizem que Deus detém ele porque não chegou a hora. Está lá em 2 Tessalonicenses, abre aí capítulo 2. Mas qual é o poder de Deus na terra? O poder de Deus na terra é chamado igreja. É onde Jesus caminha, é onde Ele deu autoridade para ligar e desligar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, verso 7. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Da o quê? Mentira. Então, aonde que vai ser isso? Como que funciona? A luz vai apagando, as trevas vão o quê? O que detém ele até hoje é o poder de Deus na terra. E se essa luz vai apagando, as trevas vão aumentando, a ponto de manifestar o filho da iniquidade, que foi profetizado aonde? Abre aí Gênesis 3,15. Se eu quiser pegar o versículo de Gênesis 3,15 e colocar a escatologia do anticristo, você já pode ver essa escatologia lá. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente dela, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aí você fala, quem é a mulher? A virgem, porque uma mulher não tem semente. A palavra descendente aí é o que? Fala, semente. Aí está profetizando a vinda de Jesus, que ele nasceria de uma virgem, né? E também o filho do diabo, sim? E fala que esse ia ferir o quê? Jesus ia ferir a cabeça e ele feria o calcanhar. Quando é que o diabo tem autoridade para ferir o calcanhar de Jesus? Nunca. Você fala, mas e na cruz? A cruz já estava determinada que ele iria passar por ela. Amém? Feriria o calcanhar de Jesus quando, hein? Você sabia que a igreja é o corpo de Cristo? Sim ou não? É ferir esse calcanhar, durante a história da humanidade,
As trevas têm ferido o calcanhar, perseguido, matado a igreja, sim ou não? E agora vai aparecer aquele que é o filho das trevas, porque a luz está se apagando. O que detém ele para que ele não venha, fala, é a luz. É aquela igreja que tem um amor fraternal. É aquela igreja que era perseguida e morria dando glória a Deus. Era aquela igreja que não sucumbia aos poderes, aos desejos do mundo. Preferia morrer a se curvar diante de César. Não uma igreja que está fundida com César, que agrada a César, que gosta de César, que parece mais o mundo do que ser santo. Uma igreja maquiada de santa, mas na realidade é o mundo. Quando eu estou falando disso, estou falando de mim e de você, tá? Tira a denominação da sua cabeça. Nós somos a igreja. E se você maquiar de santo, você vai ficar para trás. E vai fazer o ministério do anticristo o quê? Crescer. A Bíblia diz, sejais praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando a quem? Você mesmo. Então, uma igreja que pula, que dança e que não tem santidade. Uma igreja que não busca mais o reino de Deus, mas o reino dele, do umbigo, meu, ter. Então, volta ao ser a bênção. Abre lá Apocalipse, então, que nós vamos hoje, no nome de Jesus, desvendar o império. A marca nós já desvendamos. Qual que é? Fala, mentira. E o império? Temos que desvendar então, porque a besta, você vai ver que ela é o quê? Fala, um império. Apocalipse 13, 16 a 18. Diz o seguinte: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Troca o que? A marca de Deus pela marca do engano. E a pessoa começa a trabalhar para quem? Para o império dele, achando que está trabalhando para quem? Para Deus. Vamos lá. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Clica aí para mim, Nilson, vai lá. Então, nós aprendemos isso na aula passada. O ministério de quê? Fala, mentira. Então, hoje é trocado o casamento tradicional pelo casamento, como é que fala? Plural. A família plural. Engano. Esse engano vai chegando no nosso meio, como se tudo fosse o quê? Normal. Na Alemanha já casaram mulher com cavalo, com cabrito, no cartório já. Então, a pedofilia querendo ser, como é que fala? Aprovada no Brasil. O que é isso, hein? Cadê a igreja? Nós somos 30%, 25% da população. Põe 25% da população lá em Brasília, vamos ver se eles votam alguma coisa. Enche lá o Planalto. Todo mundo orando de joelho lá na grama, não é brigando não, é o quê? Orando. Que lei que passa, meu amigo? Não passa. Mas como nós estamos preocupados mais com o umbigo nosso, com o nosso ter, a coisa vai correndo solta. É o futebol, é o carnaval, é Copa, é desvio da igreja para as coisas do mundo, dinheiro, mamon, você. E nós vamos entrando nessa. Clica aí, Nilson. É isso aí, ó. Troca o que tem que ser feito, amparar pobre, por aquilo lá em cima, ó. É uma inversão de valor. A igreja do primeiro século tinha tudo em comum. Você vai ver que Paulo mandava fazer uma oferta para as viúvas pobres. Quem já viu isso? Amparar os pobres no meio, sim ou não? A igreja tem que mostrar Jesus, não é pelo título não, é pelas obras, sim ou não? Eu tenho Jesus, mas não tenho obras. Você não tem Ele, você acha que tem, mas não tem. Se você não ama pessoas, também você não tem Ele, você acha que tem. Se você vê menino ser jogado da janela, nego morrendo com tiro e não dá a mínima, você já está marcado. Trocou a verdade em mentira. Aí busca isso, ó, dinheiro, sucesso, esquece do principal. Como é que a gente consegue ver uma foto daquela, um menino esperando para ser morto e o urubu comer ele? E ninguém faz nada. Isso é uma vergonha para nós,
Não é para o mundo não, o mundo tem o capeta, mas nós temos quem? Jesus. Aí você fala, isso é na África, aqui no Brasil também tem. Nordeste, norte de Minas, menino comendo barro, come barro. Clica aí, Nilson. O número do seu nome. Qual que é o número do nome? É o nome de um império. Nós vamos ver isso agora. Clica aí, Nilson. Então, ó, nós calculamos, nós vimos que no hebraico as letras são o quê? Números, sim? Então 666 não é um número 666. Ele vai formar alguma coisa. Vai formar um nome, vai formar o nome do império e vai formar a marca. A marca que ele formou é o quê? Fala, mentira, sim? Então esse império é o império do quê? Fala, da mentira. Maquiada de quê? Fala, verdade, sim? Não é o oposto? Ele é um falso Cristo. Então é um falso império de Cristo. Ó, é um império que vai trazer paz, mas não é de Cristo. É um império que vai ter sinais, mas não é de quem? De Cristo. É um império que vai trazer sossego na terra. Todos vão dizer paz, paz. E até os crentes vão te vender, os falsos crentes, os que vão pelos olhos. Porque você não deve viver pelo que você vê. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Sabei que é grande o vosso galardão no céu. Sim? Essa igreja que não é perseguida, o que ela está fazendo? Nada. Porque se o mundo é do maligno, e a Bíblia diz que ele inteiro jaz no maligno, tudo pertence a Deus, mas ele está reinando com a permissão de quem? De Deus. E essa igreja não faz cosca, não incomoda, essa igreja então já está na mão de quem? Estou falando igreja, estou falando de mim, de você, de novo. Estou falando do poder de Deus da terra que está sendo tirado, apagado. Através, a culpa é nossa. Deus não tem nada com isso. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem. E Ele fala, busca a sua santificação, sem a qual ninguém verá quem? Qual que é a sua obrigação como cristão? Buscar a sua? É você estar no mundo e ser luz, não é dentro da igreja não. Sou santo dentro da igreja, grandes coisas, é lá no mundo. Você aceita propina? Não. Você mente? Não minto. Manda falar que eu não estou? Não mando. Você vai perder o emprego, eu perco. Pronto. Isso é ser santo, é não sucumbir às trevas. Manda fazer, minha cabeça já foi cortada de uma denominação, não vou citar não. Porque o cara mandou eu mentir. Foi eu, minhas filhas, todo mundo para a rua. Ainda foi no púlpito e pregou que eu sou um herege, que eu sou um rebelde. Custou minha cabeça. O que você acha disso? Mas não vou mentir. Acabou, não vou agradar X ou Y. Importa você agradar a Deus e não a homens. Até quando nós vamos compactuar com os erros, com a mentira no nosso meio, com o engodo, com a conversa fiada, com o circo, com as coisas, para te enganar. Você tem que abrir os olhos, acordar nessa manhã, porque Jesus está voltando, e Ele quer salvar você e a sua casa, e não se iluda, um será tirado e o outro será deixado, culpa nossa, de novo, porque o desejo dele é levar todos, amém? Pode ser levado todos? Pode, se você orar e crer, sim ou não? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se não fosse impossível, para que ele ia falar isso? Significa que é o quê? Fala, possível. Clica aí, Nilson. Calcule, está mandando você o quê? E eu tenho que calcular de acordo com a Bíblia, não é de acordo com o que o povo aí fora diz, não. Que é isso, que é aquilo outro, que eu acho, que não sei o quê. É de acordo com o quê? Fala, as Escrituras. Vai lá. Então eu tenho que calcular o nome disso aí, Olha a imagem dessa. Então Apocalipse 13:1. Vamos ler lá, e o 13 e o 17:3. Acho que o povo está ficando com medo, Nilson. Está sumindo o povo. O povo está ficando com medo. Apocalipse você não tem que ter medo, não. É a sua vitória. Amém? Você tem que ficar feliz.
Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está falando de um animal. Agora vamos ver essa besta ampliada. Vamos lá. Apocalipse 17, verso 3. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Será que isso aqui está desligado? Tá. Pode deixar, Nilson. Uma mulher, está todo mundo ouvindo aí, não? Minha voz é alta. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de predas preciosas, de pérola, tendo na mão cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É a mesma besta com a mulher agora sentada o quê? Em cima. Tá aí, ó. É a besta do 13:1 e tem o que em cima dela? Fala. Uma mulher prostituta, cheia de ouro, de joia, adornada. Amém? Clica aí, Nilson, para mim. Vai lá. Então, para eu entender essa besta, eu vou ter que desvendar isso tudo aí, ó. Misericórdia, pastor. Lá em Daniel fala de uma estátua. Lá em Daniel fala de 4 animais saindo de dentro do mar. Lá em Daniel fala de um animal diferente, com dentes de ferro e um chifre que tem olhos em volta dele e tem boca. Se eu quiser identificar esse império, eu vou identificar, fala, no Antigo Testamento. Daniel vai revelar para mim, os profetas vão revelar para mim quem é o império e qual é a característica dele. Só para você matar um pouco da sua curiosidade, eu falei que o império é da mentira. Sim, a marca é da mentira, então o império é o quê? Fala, mentira. Abre aí Daniel, vão lá comigo ver alguma coisa. E nós já vamos ler aquilo ali. Daniel, capítulo 7. Então, o que vai surgir desse império é o anticristo. Verso 25, Daniel 7, 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Olha que coisa, fala, vai magoar os verdadeiros cristãos, sim? E mudar a lei. O que é mudar a lei? Aqui, ó. Transformar a verdade de Deus em mentira. Deus é amor. Aí chega um macumbeiro, Deus é amor. Chega o outro lá hindu, Deus é amor. O que eu estou falando? Que o meu Deus é o mesmo deles. Alá é Deus, tudo é Deus. Shiva é Deus e por aí vai. Isso é mentira. Maquiada de quê? Verdade. Então, ó, eu tenho que entender isso aí tudo, ó. O que significa isso tudo aí para mim desvendar o império? Vai lá, pode clicar aí. Então, ó, essa besta do capítulo 13:1, vamos ver o que ela tem de interessante, ó. Ela tem 10 chifres, 7 cabeças, traz nomes de blasfêmias, é semelhante ao leopardo, tem pé de urso e boca de quê? De leão, né? E diz que o dragão deu a ela o poder. E lá depois a gente vê uma mulher sentada em cima dela. Amém? Até aí está tranquilo? Vamos só desvendar quem é o dragão, que era a antiga serpente. Era quem? Abre aí Apocalipse capítulo 20, verso 2. Eu não posso inventar, eu acho que o dragão é isso. A Bíblia tem que falar que o dragão é isso, sim ou não? E vi descer do céu um anjo. Vi descer do céu um anjo, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo, Satanás. Então, ó, quem vai dar o poder é o diabo, com a permissão de quem? Fala,
de Deus. Então eu sei agora que essa besta, que eu vou saber o que é daqui a pouco, ela tem todo o poder de quem? Que Deus permitiu do diabo para operar sinais e maravilhas. Se você nunca viu o Dr. Fritz operando, quem já viu isso? Ele arranca aqui um pedaço de tumor, arranca na mão um câncer, assim, ó, um demônio incorporado num cara. É um ministério de quê? Fala, engano. Deus não precisa cortar para tirar, não, ele cura sem cortar, amém? Mas como ele quer dar um show para as pessoas verem, ele corta e tira, sim? É um ministério de quê? De engano, porque a glória não é dada para Deus, a glória é dada por Fritz. E na nossa igreja? No nosso meio, será que tem Fritz também? Tem. A glória é dada para quem? O curandeiro gospel, não para Deus. Vem aqui, ó, meu sangue cura. Estão aqui meu lenço esfaqueado, sei lá das quantas. A glória é de quem? É de Deus? Não é. São Fritz disfarçados de quê? Crentes. Fritz disfarçados de crente. Deus não dá a glória dele para homem nenhum, nem para imagem de escultura. Ah, vem cá que no culto aqui você vai ser curado porque eu vou te curar. Mentira! Quem cura é Deus, amém? Então, meu irmão, não se iluda, está cheio de pastor maçom. Aqui nessa igreja o pastor Jorge trouxe um cara para pregar contra a maçonaria aqui uma vez. Se quiser você ver no YouTube, você saber, um monte de pastor cheio de bode, cheio de demônio, subindo num púlpito de várias igrejas, compacto com Satanás, ó. Pregando, e converte pessoas, converte por quê? Porque essa palavra aqui converte, ó. Se o capeta pregar a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Vai converter, sim ou não? A Bíblia é o quê? Se ele pregar, ela acerta, não estou falando deturpada não, vai acontecer o quê? A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Outra coisa, os dons de Deus são irrevogáveis. Aquela pessoa cai lá em Mateus 7, quando Jesus, eles falam assim: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos maravilhas. Não te conheço. Eles vão cair na mesma coisa que Balaão caiu. Balaão era um profeta de Deus que se corrompeu, ó. E Pedro diz que para ele está reservado a negridão das trevas, um inferno pior do que o inferno. Quer ver? Abre lá 2 Pedro. Você está achando que Balaão era feiticeiro sempre? Não. Agora Deus não falou com ele, não usou ele para abençoar Israel? Porque os dons são o quê? Fala, 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Verso 14, fala desses falsos profetas. Tendo os olhos cheios de adultério, insensáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, como é que ele chama eles? Abandonando o reto caminho. Quem que é o reto caminho? Jesus. Se extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vamos lá para o 17. Esses tais são como fonte sem água, como névoa impelida por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Além de não entrar, impede quem está o quê? É 2 Pedro capítulo 2, verso 18 agora. Eu falei errado, hein? Desculpa. Não tem. Então vou ler o 18 para você. Vamos ler o 17 para você lembrar aí. Esses tais como fonte sem água, como névoa impelida pelo temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Da o quê?
pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conheceram Jesus, sim ou não? Se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da injustiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao lamaçal. São homens que foram de Deus e não são mais. Se corromperam, trocaram a verdade por mentira. Cresceram a corrupção. Esses estão lá em Mateus 7. Antes de você me olhar com cara torta, vão lá em Romanos 11 para você ver que os dons de Deus são irrevogáveis. Senão você já me olha e fala: misericórdia. Resumindo, Deus não vai tirar o dom de mestre que eu tenho, não tira. Se eu quiser usar ele para me corromper, eu posso. E vou para esse lugar. Fala, a negridão da onde? É isso aí. Nada. Fruto. Agora, aquele que já se corrompeu, normalmente ele quer levar uma vantagem. Sempre. É o mundo, é a mesma coisa do mundo. Romanos 11, 28, 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e os atributos de Deus, fala para o irmão, são irrevogáveis. Então eu vou te mostrar Deus usando um feiticeiro, que já foi um profeta dele, para abençoar Israel. Você quer ver? Números 24, 1. Eu já falei isso aqui, é só para te lembrar, antes de você me olhar com cara feia, né? Pastor tá doido. Tô não. Pedro uma hora foi usada por Satanás, outra hora foi usada pelo Espírito. Já viu lá ou não? Em Mateus 16. Quem dizes os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus, e sim das o quê? Números 24, 1. Vendo Balaão que parecia bem ao Senhor, que abençoasse a Israel, não foi outra vez ao encontro de macumba. De quê? Agouro. O cara era o quê? O que o cara era? Tinha sido um profeta de Deus, agora era o quê? Um macumbeiro. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele e fala, o espírito de quem? Proferiu a palavra e vai abençoar Israel e ainda vai profetizar a estrela de nascimento de Jesus. Mas você acha que ele ficou impune, filhinho? Vai morrer. E para ele está reservada o quê? Fala, a negridão do quê? Deus usou ele, sim ou não? Números 24, 17 é a estrela que você nunca sabe onde ela está. Fica sabendo então, porque se alguém te perguntar que estrela que é aquela que apareceu lá em Mateus, que os magos estavam seguindo, veio. Uma estrela procederá de Jacó. De quem? De Israel, de Jacó. E o bastão, o cetro de rei estará sobre os seus pés. Fala, é a estrela que marca o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quem é que falou isso? Era um profeta de Deus que se corrompeu, virou feiticeiro, mas Deus não tirou, fala, o dom dele. Então, você fala, como é que esse cara vive no pecado e Deus usa ele para ganhar alma ainda? Usa. E quando ele morrer, fala, está lascado. Está o quê? Lascado. Usa para curar? Senhor, em teu nome nós curamos. Não te conheço. Em teu nome expelimos demônios. Não te conheço. O que você acha desses aí, hein? O que João diz do anticristo, dos anticristos? Fala, estão no nosso meio, no nosso... Abre aí 1 João só para lembrar a sua memória. Você vai no Dr. Fritz operar, tem um cara lá na igreja, dá vontade de largar tudo e sumir, tá? Tem um irmão lá da igreja,
que ele vai nas células que eu ensino lá, toda ela está lá firme, não batizou até hoje, fica amaziado com a mulher, aquilo me dá uma coisa, né? Gente boa, como diz o pastor George, o inferno está cheio de gente boa. Aí sabe que a última que ele me aprontou? E falou que eu não podia saber, só que eu fiquei sabendo. Ele fez uma cirurgia espiritual. Botou um manto espírita e deixou a entidade operar ele. O cara é louco ou é cego ou é doido? Porque não tem cabimento. O cara cansar de ouvir essa palavra e não mudar em nada. Está lá na igreja, amaziado. Para onde que você acha que ele vai? Adianta ele estar lá? Só é ouvinte? Não sou eu que estou condenando nele, não. Quem condena é quem? Agora que me dá uma tristeza, eu vou te falar que quando eu vejo isso assim, me dá um desânimo. Dá vontade de mudar para uma praia, ficar lá numa vila de pescador pregando por lá e nunca mais pisar em quem não quer ouvir o quê? Ser praticante do quê? Da palavra. Dá ou não dá tristeza? Isso é uma coisa absurda, absurdo. Tem uma dor na coluna, aí ele acha que Jesus é obrigado a curar ele. Aí não curou ele, foi procurar onde? No Espiritismo, meu irmão. Só Jesus. O que eu falei, Nilson? Que até voei. 1 João, vamos ver lá os anticristos. Eu estou te falando isso para você ficar esperto. Porque hoje há um monte de crente que Maria vai com as outras. Que acha que a maioria que está certa. Quem te falou isso? Que sai largando, minha cura deve estar na tal igreja, minha cura. Aí cai na mão de um curandeiro gospel, macumbeiro gospel. E vai lá, vou lá receber minha oração, que ali está a minha bênção. Você tem que ficar onde Deus te plantou, curado ou doente, com grana ou sem grana, não interessa. Seja a bênção aonde você está. Para de borboletar atrás de bênção, é para você ser a bênção, aí Ele te cura. Leia Isaías 58, pelo amor de Deus, depois você leia lá todinho, faz esse favor para mim, que quando você for bênção, a sua cura vai brotar. Você não está pedindo para ser abençoado, não. A bênção vai te perseguir, amém? Então vamos lá, o que eu falei? 1 João capítulo 4, aliás, 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do meio, no nosso meio. Da onde que eles saem? Então, tá claro para você ou não? Como é que você conhece o homem de Deus? O pastor Rodrigo é um homem de Deus. Você não me conhece se eu não for. Você tem que andar comigo e ver fruto em mim, sim ou não? Porque eu sei palavra, está na minha cabeça, o capeta sabe mais do que eu, e aí? Fruto. Tem que ser uma pessoa que ama pessoas. Você sabe por que eu falo dessa forma? Porque eu amo você. É muito mais fácil eu alisar seu ego, isso aqui está entupido de gente, Vitória, pulando, do que eu falar a verdade para você. Sim ou não? Quem fala a verdade, você acha que às vezes não é bem quisto, não devia ser, porque a Bíblia diz, repreende o sábio e ele ficará mais... E quando eu prego para você, ensino, eu estou ensinando também para quem? Primeiro eu tenho que tirar a trave que está em qual olho? Falo no meu. Mas do mesmo jeito que eu não quero ficar com a trave no meu olho, eu não quero que você fique com a trave no seu. Para que quando aparecer, você saber identificar. Amém? Falar isso aí, não é um homem de Deus. Isso aí não é reino de Deus. Então, meu irmão, abre os olhos. Amém? Porque o tempo está, correndo. Clica lá, Nilson, então. Vamos lá em Daniel. Daniel fala dessa estátua. E essa estátua vai ter alguma coisa do império do anticristo. Vamos ver lá, Daniel 2, 28. Sonho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, verso 28. Nabucodonosor tem um sonho, sim? Todo mundo conhece isso, sim ou não? Da estátua. Aí ele chama lá os sábios para interpretar e fala que se não interpretar ele vai matar todos. E Daniel pede Sadraque, Mesaque e Abidnego para orar com ele, para que o Deus do céu revele para ele o sonho.
e ele é colocado diante do rei. Vamos ver o que ele fala. Daniel responde ao rei: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, fala, nos últimos dias. Nos o quê? Então isso aqui me interessa, porque eu quero saber dos últimos. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estarem no leito, são estas. E ele vai falar. Vão lá no verso 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça de fino ouro, o peito e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. É o que você está vendo ali, ó. O que você está vendo aqui é arqueologia, só para você ver que o cara existiu, tá? Porque se você lê Bíblia, o nome original é Nabunido. Nabucodonosor significa filho de Nabu, ou seja, é um Deus encarnado. Então você tem que ver, ó, arqueologia, ó. Quando a Bíblia mostra, eu gosto de mostrar arqueologia, para você ver que o cara existiu ali, ó. Tá? Clica aí, Nilson. Então, ó, ele vai falar 36 a 45, ele vai desvendar o mistério da estátua. Cadê? Daniel 2. Este é o sonho e a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu reino e poder, força e glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominaste sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Clica aí, Nilson. Tu és a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? Fala, Babilônia. Depois de ti, verso 39, depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois o que viste, o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao viste, ao ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Ó, você sabe o que é isso? Eles são um só reino, mas são divididos em dois. Interessante. Casamento faz o quê? Faz uma fusão, sim ou não? Mas ao mesmo tempo, essa fusão eles não se... mas se refere ao mesmo reino, sim? Então aí, ó. Assim como o ferro não se mistura com barro. Então vamos lá. Aí ele diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, ó, esmiuçará e consumirá a todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém? Vamos ver o que é isso então. Então, olha lá. Nós sabemos que a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, a palavra rocha, pedra, fala, é cabeça, sustentáculo. Quem é essa pedra que foi cortada do céu, sem auxílio de mãos humanas? Abre aí o livro de Atos, capítulo 4, verso 11. Eu não vou ficar lendo todos os versículos da pedra, senão sai daqui só amanhã. Atos 4, 11. Essa pedra, ela vai destruir todos os impérios, e depois ela vai crescer e vai ocupar toda a terra. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, que se transformou na pedra, fala, angular, cabeça, sustentáculo. É aquele que deu a vida, é aquele que ampara, que cuida da sua, o que? Fala, igreja. E ele vem estabelecer o reino de Deus na terra,
Por enquanto ele está onde? Fala, dentro de quem? De nós. Aonde está o reino de Deus na terra? Os discípulos, mostra-me, Senhor, o reino, isso nos basta. Está aqui agora o reino de Deus, ó. Fala, é você, dá glória a Deus que é você. É o poder de Deus para ligar e desligar, amém? Mas ele vai ser implantado aonde? Fisicamente na terra, amém? Vamos lá então. Então, ó, primeiro reino, cabeça de ouro, Babilônia, a época que reinou, Medo-Persa, Grécia é o ventre, ó. Então, Babilônia, dinheiro, Medo-Persa, enorme, o maior império que já existiu. 2 braços, Média e Pérsia. Ventre, promiscuidade, humanismo, filosofia. Fala, Grécia. Depois, marcha por legião, Roma. E o último é o anticristo, será? É o império dele? Nós temos que analisar essa estátua para achar o nome de quem? Fala da besta. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 estão desvendados. Mas o último não está. Clica aí, Nilson. Então, ó, vamos ver os pés. O barro é o que? Fala, humano, sim ou não? O homem foi feito do quê? Então, ó, metade desse império, do reinado do anticristo, vai ser humano. O que é humano? Fala, 171. Sem violência, porque não mistura, vai ser um reino notoriamente dividido. 3 anos e meio ele traz paz. 3 anos e meio ele é o cara, o falso Messias. Barro, parece frágil, porque não é um império de arma nos 3 anos e meio. Quando diz que ele é cheio de olhos, é um monitoramento de alguma forma, porque olhos significa onipresença. E o diabo não é onipresente. Então ele depende de algum sistema para ficar o quê? Para ver em todos os lugares. Então, ó, esses primeiros 3 anos e meio é de paz. O mundo vai entrar em caos e esse cara vai trazer paz. Através da política, através da conversa. Você vai ver também que ele vai usar o ecumenismo, que é a fusão das religiões. Que se não tiver paz entre as religiões, nunca vai haver paz na onde? Não tem como, sim ou não? Então ele tem que ter muita política, por isso que a Bíblia diz que o ministério de intriga, de aliança, de conchavo, só para te dar um modelo, é a mesma coisa dos políticos que você vê aí, igual. Faz o quê? Aliança, sim ou não? Para dominar. Vamos ver, lê lá, Daniel 2 eu já li, 41, 43. Então é barro e ferro, não se misturam, estão casados, mas não se, porque são 2 épocas. Primeiro 3 anos e meio ali, clica aí, Nilson. 2 pés. O segundo 3 anos e meio fala Roma, ferro, guerra, morte, perseguição, luta. Tá aí, ó. Então, o primeiro 3 anos e meio, todo mundo vai achar o cara, e você vai ser a coisa que não aceitou o império dele. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Nós vamos ser perseguidos. Nesses 3 primeiros anos e meio, você já vai começar a ter problema. Porque se você não entrar no esquema dele, você vai ser um entorjo. Quem viu aí o jornalista, não sei se é da Isto É ou da Veja, falando que o problema do Brasil é os crentes? Quem viu isso aí? Ninguém viu isso, não? Está escrito na revista. O problema do Brasil são os cristãos. Esse povo que fica gritando, que não quer aceitar a família plural, que não quer aceitar aborto, eles são um problema. Isso vai vir. Você vai ser o problema. E os da sua casa vão te entregar, se não forem convertidos. E os seus vizinhos também. Por isso que diz o pai, serão entregues pelos seus progenitores. Pais entregarão seus filhos, e filhos entregarão seus pais. E os inimigos do homem serão da sua própria casa. É melhor você orar para o seu povo converter, dá glória a Deus aí, porque aí ninguém vai te entregar. Eles vão ser um com você, amém? Amém? Então esse período de paz é de engano. É um período de um império de engano, que vai trazer uma falsa paz.
Abre os seus olhos quando ele brotar para você ver que é isso. Amém? E depois, clica aí, Nilson. Então o império vai ter 2 períodos, o império. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Essa paz é só para o mundo, não é para você não, tá? Porque você não vai aceitar nada de marca, de coisa nenhuma. Aliás, você já não aceita hoje. Eu já falei que tem muita gente marcada hoje já. Que o chip, se é que é chip, na testa ou na mão, é uma consequência de você já estar marcado na mente, no coração, e já estar trabalhando para o império dele, sim ou não? Meu filho, hoje tem igreja evangélica de gay, pastores gays. Daqui a pouco isso vai ter que ser aceito na marra. Nas escolas cristãs, de tudo quanto é lugar. Não se iluda. É igual, antigamente, a igreja evangélica não aceitava um cara separar e casar de novo. Sim ou não? Estou falando alguma bobagem aqui? Caio Fábio era o cabeção da igreja cristã, o representante maior. Ele trocou a mulher dele pela secretária, eles nele, na hora. Hoje tudo pode, tudo pode. Tem um cantor gospel aí que está no 4º casamento. Quarto. Estou falando nem de um, não, são 4. Isso está influenciando quem, você acha? Fala, os jovens, só isso. Mas qual que é o modelo para o jovem? Nenhum. Você não tem que levar seu casamento no joelho, não, você leva no cartório. Quem te falou isso? Aonde que está isso na Bíblia? Outro dia eu fui ajudar uma irmã aqui, aí o marido falou, não tem jeito mais. A aluna é minha, porque é incompatibilidade de gênio. Falei, aonde que está isso na Bíblia aqui, hein? Se você tem que ceder.